Capítulo 1677. Reuniões atrasadas. Parte 3. Glória era uma mulher muito alta para os padrões de Mogar, 1,8 metros, 5,11 de altura. Ela tinha a constituição magra, porém musculosa, de uma nadadora profissional, pele morena e olhos castanhos. Após o despertar, seu cabelo rebelde até a cintura tornou-se naturalmente liso, sedoso e tão preto que quase parecia azul sob a luz do sol. O refinamento corporal também harmonizou perfeitamente seus músculos com seu físico, dando-lhe traços mais suaves e uma aparência mais feminina. Pai, você está horrível. Você precisa se sentar, saborear uma boa comida e descansar um pouco. Quando foi a última vez que você dormiu na sua cama? Orion Ernas era um homem de 40 e poucos anos, com mais de 1,96 metros, 6,5 de altura, cabelos pretos e olhos castanhos. O treinamento militar e o uso constante de feitiços poderosos como mestre de forja temperaram seu corpo, dando-lhe músculos tonificados. Isso fez com que seu uniforme caísse como uma luva. Embora Lit rejuvenescesse seu corpo regularmente, Orion agora tinha algumas rugas nas têmporas e bolsas sob os olhos. Ele ainda não tinha se barbeado naquele dia e sua barba por fazer o fazia parecer ainda mais cansado do que realmente estava. Eu não tenho tempo para... As palavras de Orion morreram em sua garganta quando ele olhou nos olhos de Glória e viu como ela estava preocupada. Algumas semanas atrás. E aposto que você trabalhou sem parar desde que saiu de casa. Pai, você precisa se cuidar. Orion era um homem adulto e uma das pessoas mais influentes do reino, mas sempre seriam necessárias apenas algumas palavras para sua filha fazê-lo se sentir como uma criança burra. Desde que ele conseguiu 3 deles, toda vez que se olhava através dos olhos deles, sentia como se estivesse enfrentando uma corte marcial. Tudo bem. Deixe-me oferecer algo melhor do que a cantina do exército. Orion disse enquanto lhe oferecia o braço. Sério? Então talvez eu possa tentá-lo com uma soneca. Ela respondeu enquanto caminhava de braços dados. Talvez. Orion a levou ao Ninho da Fênix, um dos melhores restaurantes da capital onde o casal Ernas tinha mesa sempre reservada. Situava-se em frente a uma janela panorâmica com vista para o jardim interior do estabelecimento. Permitiu que os clientes jantassem enquanto apreciavam o canto dos muitos pássaros que habitavam o local e o cheiro das flores recém-regadas. A mesa deles também era mais espaçada das demais, dando-lhes privacidade. Durante o dia, quando a maioria dos clientes eram altos funcionários do reino em vez de casais, o Ninho da Fênix usava mesas encantadas que impediam que as conversas fossem ouvidas. Orion pediu meio litro de cerveja preta, um filé com molho de pimenta verde, batatas temperadas e um creme vegetal para fibras. Glória pediu o mesmo e proibiu o garçom de trazer qualquer bebida alcoólica para a mesa. A casa Ernas gastou uma pequena fortuna para reparar todos os danos causados pelas explosões de embriaguez de Orion e jogar outra em local público teria destruído mais do que móveis, teria arruinado a carreira de Orion. Ele grunhiu, endurecendo o olhar e se preparando para lhe dizer o que pensava. Então seus olhares se encontraram e ele estava de volta ao tribunal marcial, lendo uma longa lista de acusações feitas por ele mesmo. Comeram devagar, conversando apenas sobre os detalhes mais insignificantes de suas vidas. No entanto, aquele momento de descanso passado sem se preocupar com o que havia acontecido, mas apreciando o que tinha, lembrou a Orion quanto ele sentia falta de jantar com sua família. Do quanto ele sentia falta da insistência de Virginie para que ele voltasse para casa para todas as refeições, para que pudessem sempre passar algum tempo juntos, por mais pesada que fosse sua carga de trabalho. Ele afastou aquela lembrança dolorosa e manteve apenas o calor que sua filha lhe havia presenteado. Obrigado por estar aqui comigo, pequena flor. Orion estendeu a mão e segurou a de Glória, que estava grata pela zona de silêncio da mesa. Não mencione isso, pai. Além disso, por favor, pare de me chamar assim em público. Sou um velho solitário sem um único neto. Como você pode ser tão cruel para tirar de mim a pouca alegria que me resta na vida? Ele disse, tentando fazê-la se sentir culpada por ainda ser solteira, apesar de já ter 22 anos.
Guanyin já te deu 3, Tullion, não mencione esse nome. Orion rosnou. Seu segundo filho namorador também era solteiro, mas ele tinha um grande número de filhos de várias mulheres diferentes. Isso causou grande constrangimento à família Ernas, a necessidade de dar a cada um deles um título de nobreza menor. As crianças ainda carregavam o sangue e o potencial mágico das Ernas. Mesmo que seu pai não se sentisse responsável por eles, Orion se sentia. Ele se certificou de que eles cresceriam muito melhor do que Tullion. Tudo bem. Quanto a minhas irmãs e eu, é difícil encontrar um par quando seu pai primeiro te tranca por meses e depois reclama no momento em que você começa a namorar. Deixe Kila sair com mais frequência e talvez ela possa lhe dar um netinho fofo. Gloria disse. Minha garotinha com aquele vagabundo de cabelos compridos. Orion empalideceu com a menção de Moroukeri, o assustador estrangeiro que cortejou sua filha mais nova. Com aquele corte de cabelo e seus maus modos, ele é uma vergonha para o exército. Kila pode se sair melhor do que ele. Sim, certo. Porque grandes magos que não visam apenas explorar a família Ernas crescem em árvores. Gloria disse com um suspiro. Sinto muito, pequena flor. Eu não queria lembrá-la daquele idiota do Calion. Está no passado, pai. Gloria balançou a cabeça. Tenho problemas mais urgentes no presente para me preocupar com ele. Há algo errado com Lid. Com seus aprendizados com a Hidra. Você tem um novo namorado? Orion perguntou, sua voz aumentando de intensidade quanto mais feias suas hipóteses se tornavam. Uau, isso aumentou rapidamente. Ela riu. Pelo menos você não me perguntou se estou grávida. Você teria mencionado isso antes, em vez de defender aquele Morouk. Orion pensou. Acho que você ouviu falar do que está acontecendo com a corte real. Gloria disse. Você tem que ser um pouco mais específico do que isso. Trude. Mortos-vivos. Fome. Peças políticas. Orion suspirou. Um pouco de tudo. O reino está em apuros a tal ponto que a realeza chamou de volta ao serviço todos os arquimagos, até mesmo Anya, a ex-diretora da Academia Grifon Negro. Quero ajudar, mas depois de tudo que Deiros e seus cúmplices fizeram comigo com a cumplicidade do exército, não confio mais em ninguém. Gloria disse. Seu sentimento é nobre e sua cautela é muito sólida. Orion assinou com a cabeça para ela continuar. A corte real já forçou Lita a voltar ao campo, alegando que ele não fez nada pelo reino após sua aposentadoria do exército. É apenas uma questão de tempo até que eles se voltem contra mim também. Vou vencê-los e me voluntariar para uma missão. Dessa forma, a reputação dos Ernas estará segura e nenhum de nossos oponentes poderá me usar contra Guanyin na corte. Capítulo 1678. Reuniões atrasadas, parte 4. Já encontrei a oportunidade perfeita, mas preciso trabalhar com um comandante em quem possa confiar. Você. Gloria disse enquanto olhava para ele diretamente nos olhos. Estou muito orgulhoso de você, minha pequena flor. Será uma honra para mim ajudá-la a defender nosso país e nossa casa. Orion ficou muito feliz com a ideia de trabalhar com sua filha. Gloria trabalhou duro todos os dias desde os 6 anos de idade para se tornar uma cavaleira maga boa o suficiente para se juntar à guarda dos cavaleiros e trabalhar com seu velho. Ela desistiu de tudo para perseguir esse sonho, apenas para ser esmagado pelos esquemas de Deiros. Orion esperava que a missão desse a Gloria a oportunidade de reconsiderar sua decisão de deixar o exército e para ele uma maneira de passar algum tempo com sua família sem ter que pensar em Girne. Valeron, quartel-general da Policiais Reais. Ao mesmo tempo, depois de ensinar a morte de Quilla e receber os papéis do divórcio, demorou um pouco para Lady Ernas voltar ao normal. Ou pelo menos fingir que sim. Sob seus modos impecáveis, seu cabelo perfeito e seu uniforme imaculado, Girne ainda estava tão chocada quanto no dia em que Orion a expulsou de casa. Ela construiu toda a sua vida em torno da família que criou e sem ela, só havia um vazio dentro dela. Ela havia pensado em inúmeros esquemas que lhe devolveriam sua antiga vida. No entanto, todos eles se baseavam no engano e na manipulação. Esses esquemas lhe dariam o que ela queria, mas não do jeito que ela queria.
O amor e a confiança de sua família ficariam presos a uma teia de mentiras que, se descobertas, custariam tudo a ela e desta vez para sempre. Seu humor estava péssimo, mas, além daqueles que tiveram o azar de acabar com ela dentro de uma sala de interrogatório, ninguém percebeu. O espírito de Girne pode ter sido dobrado, mas sua disciplina foi tão inflexível como sempre. Ela havia parado de beber uma semana antes de voltar ao trabalho e desde então não havia tomado uma gota. Sempre que sentia necessidade de beber ou bater em alguém, ela ia para a academia. Mesmo assim, ela se recusou a ser chamada pelo nome de solteira, Miroque, até que o divórcio fosse oficialmente concluído. O arconte Girne Ernas era uma mulher pequena, com apenas 1,52 centímetros, de altura. Ela estava vestindo seu uniforme militar azul escuro que enfatizava o cabelo loiro que se estendia até o meio das costas e seus olhos azuis safira. Ela tinha 40 e poucos anos, mas graças ao rejuvenescimento e aos bons genes de Manoar, era difícil pensar nela com mais de 30 anos. Seu cabelo estava perfeitamente cacheado, emoldurando seu rosto como se ela tivesse sido tirada de uma pintura e dando-lhe o fascínio de uma mulher madura, porém jovem. Muitos confundiram sua adorável aparência com seu verdadeiro eu e a maioria deles morreu por isso. Qual é o próximo passo na agenda, Capitão Ieval? Devido ao seu papel como arconte e às crises que afetam o reino, Girne foi forçada a passar a maior parte do tempo no escritório, em vez de no campo. Ela supervisionou o trabalho dos outros policiais reais, ajudando-os a seguir suas pistas ou a encontrar novas quando estavam envolvidos em um caso. Em seguida você almoça, senhor? Camila respondeu. Eu já preenchi seu relatório matinal e revisei para você aqueles que ainda estavam em sua mesa enquanto você informava a realeza sobre a investigação da fome. Ela era uma mulher de quase 30 anos, com cerca de 1,74 metros, 5,9, de altura, longos cabelos pretos presos em um rabo de cavalo e olhos castanhos amendoados. Antes de romper com Lit, ela tinha uma figura esbelta que a fazia profundamente. O uniforme azul do policial parece um pouco folgado. No entanto, agora ela ia à academia com Girne com tanta frequência que suas roupas ficaram justas. Você é um presente dos deuses, Camila. Ladernas disse depois de se certificar de que estavam sozinhos. Não me importo com a papelada, mas hoje em dia é tudo o que faço. Se continuar preso neste escritório por mais uma semana, escaparei como um Manoar só para sentir a emoção da perseguição novamente. Se é assim que você se sente, então você vai gostar da próxima reunião agendada. Camila disse. Você não acabou de dizer que estou livre para almoçar. Girne estava prestes a questionar Camila, mas quando ela abriu a porta do escritório, deixando o convidado entrar. Sou seu próximo compromisso. Espero que você não se importe de almoçar comigo, mãe. Kila disse. Por favor, não fique bravo com Camila. Pedi a ela para fazer uma surpresa para você e ela teve que passar por vários ciclos para nos ganhar algumas horas. Depois de meses sem ver nem ouvir falar de sua filha, a visão de seu sorriso fez o coração de Girne bater mais forte. Kila não estava zangada com ela, muito pelo contrário, parecia genuinamente feliz. Girne sentiu seus olhos lacrimejarem, mas ela suprimiu antes que alguém pudesse notar. Eu adoraria almoçar com você. Ela ofereceu a mão a Kila, mas ela passou por ela e abraçou Girne. Senti sua falta, mãe. Todos nós sentimos. Girne congelou por um segundo antes de encontrar forças para retribuir o abraço sem que sua voz falhasse. Obrigado por este presente magnífico, Camila. Lit foi um idiota por guardar segredos com você. Ele não merece alguém tão especial quanto você. Acho que Girne/mamãe deve estar louca de alegria para dizer uma coisa dessas, já que ela fez exatamente a mesma coisa que Kila e Camila pensaram em uníssono. Kila trouxe Girne para o Pico Grifon, um dos melhores restaurantes de Valeron. Situava-se no topo de um dos edifícios mais altos da cidade e era famoso tanto pela gastronomia como pela sua varanda panorâmica.
Girne não podia falar sobre seu trabalho, assim como Kila não podia contar a ela sobre as lições de Faluel e seus estudos para se tornar uma desperta, apesar de seu núcleo de mana violeta. No entanto, eles tinham tanto a dizer um ao outro que, no final do almoço, mal haviam raspado a superfície. Fico feliz em saber que você e suas irmãs estão bem. Depois de se acalmar, Girne percebeu que algo estava errado com Quilla, mas não mencionou para não estragar o momento. Bem, seria estranho de outra forma. Glória treina o dia todo, Fria está sob o teto de uma Poemix enorme, e papai enlouquece no momento em que tento sair da proteção da casa Ernasquila suspirou. E o seu segundo encontro com aquele idiota do Eari? Girne respirou fundo enquanto pronunciava aquele nome errado de propósito, para fazer o estrangeiro parecer tão idiota quanto parecia. É Murok, mãe. Kila riu. E correu bem, obrigado. O terceiro e o quarto também. O quarto? Girne tentou parecer casual, mas sua voz soou como um estertor mortal ao pensar no que aquele número poderia implicar. Com você fora e papai fora de casa, acabei de pedir a Murok para vir. A mansão Ernas é tão grande que nem eu conheço a maior parte dela. Nós a exploramos juntos durante nossos encontros. Kila disse. Continua no próximo vídeo.